Fala pessoal! Neste vídeo de hoje nós vamos conversar um pouco sobre como o homem é feliz no casamento segundo o que a palavra de Deus nos orienta, nos ensina. Gostaria de pedir que você compartilhe este vídeo, que você se inscreva em nosso canal, nos ajude a levar a palavra, leva a palavra, você leva a palavra para sua família, leva a palavra para os seus amigos, nos ajude a espalhar a palavra de Deus pela internet, levando ela ao maior número de pessoas possíveis. No dia de hoje, eu escolhi o texto de 1 Pedro 3, verso 7, e vai ser uma palavra direcionada a nós homens, aos maridos. Então, preste atenção, não saia daí, preste atenção nessa leitura tão rica em 1 Pedro 3, verso 7. Maridos, vós igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento, e tendo consideração para com a vossa mulher como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Nós vemos nos nossos dias muitos divórcios acontecendo. É muito triste isso, porque Deus não criou o divórcio. Deus, na verdade, odeia o divórcio. Mas basta talvez uma discussão, um desentendimento, e as pessoas, infelizmente, optam pelo divórcio. Vamos acompanhar hoje, nós homens, vocês maridos, nós maridos, o que a palavra de Deus nos orienta, como que nós devemos tratar as nossas esposas, como que nós devemos ser em nosso lar. Então preste atenção, não saia daí. Maridos, vós igualmente vivei a vida comum do lar. Essa palavra vós igualmente é porque Pedro ele já tinha deixado algumas dicas, algumas exortações para as mulheres, para várias outras pessoas, para os funcionários de empresas, e chegou na nossa vez. Então, por isso que ele usa essa palavra, vós igualmente. É como se fosse assim, agora chegou a vez do apóstolo Pedro dar algumas dicas para a gente, nos exortar, nos ensinar segundo aquilo que Deus quer, aquilo que Deus deseja para as nossas vidas. Nós temos uma brincadeira que é a seguinte, a quinta série nunca sai de dentro do homem. Mas eu tenho uma notícia para te dar hoje, homem. A quinta série ela deve sair de você. Não tem como ela continuar com você. Não estou dizendo que você tem que ser um cara super chato, ranzinza, não é isso. O que eu quero dizer é que nós, homens, devemos ter um papel de liderança em nosso lar. Nós não devemos ser um bobo, ficar o tempo todo fazendo piadinhas, gracinhas, não é isso. Não é isso o papel do homem. Preste muita atenção que o apóstolo Pedro, ele fala assim, vivei a vida comum do lar com discernimento. O que nós vemos hoje é que muitos homens, eles trabalham duro nas empresas, ou talvez tenha algum negócio, então ele trabalha, ele de fato dá o sangue ali para trabalhar, para colocar dinheiro dentro de casa. E ele, muitas das vezes, em muitos lares, não participa dessa vida comum do lar. O que eu quero dizer com isso? É que faz parte, e que o apóstolo Pedro está nos ensinando, marido, viva a vida comum do lar. Como assim, Marcelo, viver a vida comum do lar? Que história é essa? Comum? Eu sou comum? Nós somos pessoas comuns? Veja bem, você contribui com a sua esposa no lar, na organização da sua casa? Você contribui lavando uma louça? Você contribui cuidando ou ajudando a cuidar dos seus filhos? Eu tenho duas crianças pequenas. Duas crianças pequenas demandam muito tempo. A gente precisa avaliar se os dentes estão sendo escovados da maneira correta. Às vezes você precisa correr para limpar um que está fazendo suas necessidades. Isso é muito comum, né? São crianças, demandam de muito esforço, de muito tempo. E você? Você delega isso só à sua esposa ou você vive essa vida comum do lar? É muito comum. Nós vemos homens saindo dos seus trabalhos na sexta-feira e indo para um bar
junto com seus amigos? Tomar todas? Ah, eu preciso disso porque o meu trabalho é muito estressante. Eu entendo, às vezes o nosso trabalho tem o estresse, e é comum isso é natural, né? Nós temos o estresse não só no trabalho, não é mesmo? Mas aí a pessoa, o marido sai na sexta-feira do trabalho, vai para um boteco, fica com os amigos bebendo até tarde, não é mesmo? Sábado acorda super tarde, não contribui com a esposa em nada, o sábado é aquele rolo, não consegue acordar cedo para ir comprar um pãozinho fresquinho para a família, não vive essa vida comum do lar, é muito ausente. Mas nós temos também um outro cenário, às vezes a pessoa não bebe, mas às vezes ela chega na sexta-feira em casa e avisa a esposa assim: hoje eu vou ficar jogando videogame com os meus amigos até altas horas. Olha, lembra a quinta série que eu falei que tem que sair de nós? Há tempo para tudo. Há tempo de ser menino. Há tempo de ser homem. Não combina com um homem, com um pai de família, chegar na sexta-feira do trabalho e ficar jogando videogame até altas horas. A sua esposa dormir sozinha numa sexta-feira porque você está jogando videogame com seus amigos até altas horas. Isso não é papel de homem. Não é isso que Deus espera de você. Você tem que dormir junto com a sua esposa na sexta-feira, no sábado, no domingo, todos os dias. Se fosse para trabalhar, às vezes a pessoa trabalha, tem que trabalhar durante a noite, aí tudo bem. Mas um homem de, sei lá, 30 e tantos anos, casado, chegando em casa e falando que vai jogar videogame e não indo com a esposa dormir em troca de jogar videogame com os amigos até altas horas. Aí chega sábado, a esposa tendo que cuidar da casa, o marido acorda na hora do almoço, percebe? Isso não é uma vida comum do lar. Não é isso que Pedro está nos ensinando e nos exortando. Ele está falando: ei, homens, vivam a vida comum do lar com discernimento. Nós precisamos ter discernimento. Dá muito trabalho manter uma casa organizada. As compras não aparecem do nada dentro do armário. Nós temos que ir até o mercado. Nós temos que fazer compras, nós temos que lavar e higienizar as frutas, as verduras, nós temos que lavar a louça. Ela não magicamente aparece dentro dos nossos armários limpas. Isso demanda esforço. Isso demanda muito esforço. Esse é o discernimento. Isso não é trabalho de mulher. Lavar a louça, ajudar, contribuir, não é trabalho de mulher. Não existe isso, trabalho de mulher. Trabalho de homem. Eu coloco o dinheiro em casa e você cuida das crianças e da casa. Não. O apóstolo Pedro está nos ensinando com muita sabedoria, sabedoria vinda de Deus, de que nós homens devemos viver uma vida comum do lar, contribuindo, ajudando. Na verdade, não é nem ajudando, faz parte da nossa obrigação como homem. É por isso que as mulheres vivem tão estressadas. É por isso que as mulheres vivem tão inseguras, porque muitas das vezes tem ao lado delas verdadeiras crianças, meninos que não cresceram. Nós precisamos crescer, nós precisamos ter o papel de homem, defender as nossas esposas, contribuir com as nossas esposas na educação dos nossos filhos, ajudando a escovar os dentes, ajudando a dar banho, contribuindo lavando uma louça, levando o lixo para fora. Essa é a vida comum do lar. É isso que o apóstolo Pedro está nos ensinando, nos exortando. Tem muitos homens hoje em dia que não sabem sequer trocar um botijão de gás. Eles acham que a esposa aperta o botãozinho ali e a chama aparece ali. Você tem que trocar aquele botijão de gás. Você tem que comprar aquele botijão de gás. E quando acaba, você precisa trocar. Tem muitos homens que não sabem trocar um botijão de gás. Tem muitos homens que não sabem trocar uma fechadura de casa porque estragou. Não sabe trocar uma tomada quando deu algum curto, às vezes estragou. Não sabe trocar uma resistência de um chuveiro. Tem que chamar um amigo, tem que chamar um vizinho, ou tem que pagar alguém para fazer isso. Não. Essa é a vida comum do lar que Pedro está nos ensinando e nos exortando. Nós devemos tratar a nossa esposa como a parte mais frágil. E muitas das vezes, ela é a parte mais forte.
Ah, se não fossem as esposas, talvez os lares estariam muito mais despedaçados. Homem, vamos nos levantar, homens. Essa é é o nosso chamado. Deus nos chama para ser homens de verdade. Não estou dizendo que jogar videogame é errado e que você não possa jogar videogame com seus amigos. Não é isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos ter discernimento, assim como Pedro nos exorta e nos ensina no capítulo 7, no versículo 7 do capítulo 3. Com discernimento. Jogue videogame com discernimento. Pode jogar um futebol com discernimento. Você deve contribuir com a organização do seu lar. Faz parte do seu papel como homem. Você deve proteger a sua esposa. Você deve ajudar a organizar a casa. Com isso, a sua esposa se sentirá segura, a sua esposa se sentirá amada, a sua esposa se sentirá encorajada. Nós devemos tomar o nosso papel, um papel de homem de verdade, não de meninos. Essa é a palavra que eu gostaria de deixar para vocês, homens, hoje. Nós teremos neste canal, em breve também, uma palavra específica para as mulheres, para as esposas. Mas compartilhe esse vídeo. Pense um pouco sobre esse versículo 7 do capítulo 3 de 1 Pedro. Pense um pouco, ore, leia a palavra de Deus. Vamos ser homens de verdade. Nós devemos refletir Cristo em nossa vida. E refletir Cristo da forma como muitos homens têm vivido, não é assim. Na verdade, não há reflexo nenhum de Cristo. Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos ser homens de verdade. De verdade. Só assim nós seremos felizes em nosso casamento. Só dessa forma, contribuindo, ajudando, trabalhando, remindo o tempo, que foi o tópico do nosso último vídeo. Se você não viu ainda, corre lá no nosso canal e assista. Aproveitando o tempo, junto com nossa família. É por isso que a sociedade está desfragmentando. Porque os homens, eles têm vivido uma vida deixando a vida levá-los. Vamos ficar alertas, homens. É essa palavra que eu gostaria de trazer para você, homem. Levante-se, não tenha preguiça. Ajude, colabore, ore, participe. Viva uma vida comum do lar, junto com a sua amada esposa e os seus filhos. Que Deus abençoe sua família.